aqui em Esther, capítulo 3. Hoje não vou conseguir ter a projeção do texto, nem os tópicos. Semana que vem a gente volta com tudo prontinho aqui para facilitar o seu entendimento. Mas um recado da parte de Deus curto hoje. Esther, capítulo 3. Se você puder abrir a sua Bíblia, ou então acompanhe a leitura desse texto. Diz assim, Esther, capítulo 3, verso 1. Depois destes acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Emedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada de que todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava e nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia lhe falavam, mas ele não dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. E quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo que ele era do povo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu e em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do segundo ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisã, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia, um mês, para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disposto e disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do seu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos, e não obedece às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou o seu anel selo do dedo e deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata, faça com o povo o que você achar melhor. Verso 12. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na escrita de cada povo, aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres, crianças, em um único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Então, uma cópia do decreto devia ser publicado como lei em cada província e levado a conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. E o rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Nós podemos orar para que Deus possa abençoar o nosso pensarmos em torno desse texto hoje? Senhor, nosso coração está disposto a ouvir os teus ensinos, nossos ouvidos estão, ó Deus, aguçados, e a nossa mente está no momento apropriado para o Senhor semear
sua boa palavra. Hoje, que o teu Santo Espírito, ó Deus, fale aos nossos corações, nos edifique, ó Deus, corrija a nossa rota, mude os nossos pensamentos e que sejamos abençoados pela leitura dessa palavra e pela reflexão que faremos nela. Oramos no nome de Jesus. Amém. Então, no calendário gregoriano, em que nós estamos, mês de março, mas no calendário do povo judeu, do povo da Bíblia, o mês de março é chamado em hebraico de Adar. O mês de Adar pega parte do mês de fevereiro e parte do mês de março. Adar é considerado por eles o mês do Purim. O mês do Purim é o mês que eles fazem uma grande festa para celebrar duas coisas. Primeiro, libertação. Segundo, mudança de sorte. Libertação e mudança de sorte. E todo esse texto que nós lemos é apenas uma parte de uma grande história. Uma história que começa com, aqui, no texto que nós lemos, lançando sorte. Nossos ouvidos evangélicos não estão muito acostumados com essa palavra sorte. Geralmente nós somos aguçados ou ensinados que a palavra sorte não existe para crente, que isso está mais no ambiente da cultura externa, da cultura do mundo, da cultura pagã. Mas, biblicamente, essa palavra aparece várias vezes na Bíblia. Lançar sorte. E aqui, a sorte é lançada para um período, uma data, um dia, um mês específico, para a destruição de um povo. Era para a aniquilação de um povo. A Bíblia diz aqui que no primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes. Este homem, era o homem mais poderoso daquele tempo. Ele governava, era o rei, era o homem mais poderoso daquele tempo. O mês era o mês de Nisan, portanto, o mês de Adar. A Bíblia diz aqui que eles lançaram o pur. Lançar pur é lançar a sorte. Um exemplo muito simples para a gente, é como aquilo que a gente viu quando era criança. A pessoa fala assim, vamos ver quem é o primeiro aqui a jogar bola, vamos ver quem é o primeiro aqui a escolher o time. Pegava uns palitos, uns galhos, colocava na sua mão, cortava um pedacinho, falava, aquele que tirar o pedaço mais curto é o que foi sorteado, é o que ganhou. E aqui é uma prática praticamente como essa. Vamos aqui pedir para o cosmo, para o mundo, vamos pedir aqui para os deuses, para que ele nos indique um tempo favorável para a destruição do povo de Israel. Então a Bíblia diz que lançaram pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, o homem assim mais perseguidor do povo de Israel. Amã, também a palavra, é a raiz da palavra Ramás, nasce justamente daí. Se você conhece um pouquinho de história contemporânea, você vai fazer uma associação muito interessante. Amã, Ramás. Então escolheram um dia para executar o plano. De que forma foi lançado a sorte. E essa história toda, ela começa com uma mulher incapaz. Uma pessoa incapaz. O nome dela em hebraico é Hadassa, que significa murta. É essa planta que nós encontramos por aqui. Às vezes exala um perfume muito gostoso. Em alguns lugares ela é traduzida como uma praga. Por exemplo, em algumas regiões que tinha plantação de laranja, por exemplo, isso aqui é uma planta que foi extirpada, porque ela carregava um bichinho que atacava as laranjas. Mas Hadassa, quando entra ali na Pérsia, ela muda de nome. Ela recebe um novo nome, Esther, que significa estrela. Uma mulher incapaz. Incapaz por quê? Porque ela era órfã, não tinha pai, não tinha mãe. Ela estava exilada, longe da sua terra natal, e ela estava em um ambiente de muita disputa. Ela estava participando de um concurso de beleza, simplificando, mas não é tão simples assim. Mas a Bíblia diz que ela encontrou graça, assim como nós encontramos graça. A Bíblia vai dizer que a moça o agradou e ele o favoreceu. Está dizendo de quem? Essa mulher, Esther, ela foi enviada para um harém, para ser cuidada, tratada, embelezada, purificada, a fim de que ela fosse apresentada ao rei. Você conhece a história?
Mas a Bíblia diz que a pessoa que estava designada para cuidar dela, ela foi achada em graça. A moça o agradou e ele o favoreceu. E a Bíblia diz que favoreceu de que jeito? Primeiro, dando um tratamento especial de beleza para ela, comidas específicas. Designou algumas moças escolhidas do próprio palácio e transferiu ela para um lugar separado. Esther capítulo 2, versículo 9. Um pouquinho mais para frente, ela se encontra com o rei, e a Bíblia diz mais uma vez que o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida. Então a história começa com uma mulher incapaz, que encontra graça aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas. Ela encontra graça e favor diante do rei. O rei a coroa no lugar da rainha, a rainha Vasti. O rei Assuero, como eu disse, era o homem mais influente daquele tempo, de toda a Pérsia. Toda pessoa influente sempre sofre uma conspiração. Não é diferente nas histórias dos reis. Pode pesquisar. Davi passou por isso, Salomão passou por isso, o Saul passou por isso. Todos os reis passaram por isso. E a Bíblia diz que houve uma conspiração que foi denunciada. O tio dela, Mardoqueu, estava ali dentro do palácio e ouviu 2 funcionários do governo tramando a morte do rei. E ele falou, Mardoqueu falou essa história para Esther, e Esther levou essa história até o rei. Esther capítulo 2, vai dizer que depois de investigada toda a informação, descobriu-se que era verdadeira, e os 2 funcionários foram enforcados. E a Bíblia vai dar uma informação muito importante acerca dessa ação de Mardoqueu. Vai dizer que tudo foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Não houve nenhuma recompensa para Mardoqueu, apenas uma nota de rodapé. Nesse dia houve isso, foi uma denúncia desse homem, e está aqui o feito dele. Ao invés de Mardoqueu ser exaltado, honrado, a verdade é que Amã foi engrandecido, o homem mais rude com o povo de Israel. A Bíblia diz que depois desses acontecimentos, quais os acontecimentos? A conspiração contra o rei. Xerxes honrou Amã e não a Mardoqueu, dando-lhe posição mais elevada do que todos os demais nobres. Ele ficou a ser o segundo homem com maior autoridade em toda a Pérsia. Às vezes a gente passa por isso, não é verdade? A gente é justo, a gente caminha com Deus, a gente faz as coisas tudo certo, mas parece que na hora H, no momento de sermos honrados, no momento de sermos recompensados, parece que se esquecem de nós. Você olha para um lado, olha para o outro e diz: por que esse ímpio está sendo honrado? Por que essa pessoa ela está sendo beneficiada e eu que faço tantas coisas certas não estou sendo? A Bíblia vai dizer que Mardoqueu não se curvava diante de Amã. Por isso Amã ficou muito bravo com Mardoqueu. Planejou matar não somente ele, mas todo o povo dele, o povo de Israel. Então foi lançado uma sentença. A Bíblia diz aqui que Amã, inclusive, queria pagar por todo o serviço de destruição. Eu falei: vou te dar tantos quilos de prata, vai ficar no tesouro real, para que seja executado todo o trabalho. O rei simplesmente disse: fica com a sua prata, e você faz o que você quiser. Inclusive está aqui o meu anel, você pode chancelar tudo o que você quiser contra esse povo, que todo mundo vai ter que te obedecer. Uma sentença de morte. Os sistemas de correios da Pérsia rapidamente levou a notícia para todo o reino. Se não bastasse falar apenas na sua língua, ele falou em todas as línguas, para que todo mundo ficasse sabendo que naquele dia, que naquela hora, a sentença do rei deveria ser cumprida contra o povo de Israel. Sim, o mal tem pressa para colocar em ação os seus planos malignos contra a nossa vida. E o mal usa todos os recursos contra nós. Você olha para a sua vida, estou um cerco, está difícil. Por que está assim tão difícil? Porque as trevas, elas têm pressa. As trevas usam todo o sistema para que possa executar os seus maus planos contra nós. Mas uma coisa importante nessa história, e isso fala muito para mim, e eu espero que fale muito para você: nós não podemos falhar no momento mais importante da nossa fé. Não podemos, não fale
no momento, falhar no momento mais importante. A fé de Esther foi colocada à prova. A Bíblia vai dizer que Mardoqueu falou para Esther o que estava acontecendo, e falou assim e Esther falou assim: olha, eu não é assim, eu vou entrando na frente do rei, vou falando com ele de qualquer jeito, não é assim. Tem dia, tem hora, tem um tempo marcado. Mardoqueu falou assim: ó, não pense que se a gente for destruído, o seu povo ser destruído, e você sendo a rainha, você vai ficar aí, tranquila. Quem sabe não foi para esse momento que Deus te trouxe para esse lugar? Quem sabe não foi para esse momento que você está aqui? Quem sabe? Então, houve uma proposta da parte de Esther: vamos jejuar e orar. Duas coisas muito importantes na vida do crente. Você precisa praticar essas duas coisas: oração e jejum. Oração é conversa com Deus. Oração é buscar a inspiração do céu. A Bíblia fala que todas as nossas queixas, todos os nossos pesos, eles deveriam ser conhecidos primeiro em oração. E jejuar é esse negócio que muitas pessoas não dão muito valor para ele. Mas tem coisa na nossa vida que é só com jejum que resolve. Nós estamos num período de jejum, 40 dias, de oração e jejum pelo nosso alto de Páscoa. Por que nós estamos fazendo isso? A Páscoa é um dos momentos que há mais sacrifício humano ao redor do mundo. As trevas têm os seus ardis. O povo de Deus resiste. Oração e jejum. Todos os homens da Bíblia, todas as mulheres da Bíblia, elas foram ousadas em assumir risco, como Esther assumiu, como Mardoqueu assumiu. Mas uma coisa importante nisso tudo: a sorte mudou. Sua sorte vai mudar. Ô pastor, que é isso? Minha sorte? Sim, sua sorte vai mudar. A Bíblia diz que naquela noite o rei não conseguiu dormir. Insônia, todos nós temos, não temos? Quantos de nós não acordamos de madrugada, a gente fica pensando nas coisas que tem que fazer, nos desafios que nós temos pela frente, mas nesse dia, Deus acordou o rei. E ele não tinha como conciliar o sono, então ele chamou o seu servo e falou assim: lê aqui para mim o histórico de todas as coisas que eu fiz no meu reino, de todas as coisas que aconteceram aqui. E a Bíblia diz que naquele dia foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado. Bigtan e Teres, os dois oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio, que havia conspirado a assassinar o rei Xerxes. E o rei perguntou: que benefício foi dado para esse homem? Ele salvou a minha vida. Que honra em reconhecimento a ele foi dado? O encarregado disse: nada foi feito. Apenas uma nota de rodapé. Está apenas escrito aqui no seu livro de conquistas, o seu livro que registra todas as suas ações. Isso trouxe uma inquietação no coração de Xerxes, que rapidamente ele perguntou: quem das autoridades minha está aqui dentro do palácio? E incrivelmente, estava lá um homem mais arrogante de todos, Amã, aquele que havia planejado contra a vida de Mardoqueu e contra o seu povo. E ele é chamado à presença do rei, e o rei pergunta para Amã: Amã, eu quero muito reconhecer, honrar uma pessoa. O que eu faço para honrar bem essa pessoa? E a tal história, arrogante, quando chega nesse lugar de ter poder, ele se arroga mais ainda. Ele fica com o coração tão cheio de si, que ele começou a pensar, a Bíblia diz isso, Amã começou a pensar: o rei quer me honrar. Se fosse você que estivesse pensando um bem grandioso que pudesse fazer na sua vida, que bem você iria pensar? Então ele falou assim: ó, se o senhor quer honrar direito a vida de um homem, o senhor deve fazer o seguinte: ordena que traga um manto seu, rei, que o próprio rei usou, traga um cavalo que o próprio rei montou, que esse homem leva sobre a cabeça o brasão do rei, e em seguida seja o manto e o cavalo confiado a alguns príncipes e nobres do rei.
e que ponham eles um manto sobre o homem que o rei desejar honrar, e o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: é isso que se faz ao homem em que o rei tem prazer de honrar. Isso alegrou o coração de Xerxes. E Xerxes falou assim: Amã, você é muito inteligente. Cara, que orientação boa. Faz isso para mim agora. Mas faz para Mardoqueu, não faz para você. Faz para Mardoqueu. Deus não falha. Deus não falha. Às vezes a nossa vida é apenas um bloquinho de anotação, um post-it. Aquela vez que você fez uma oração por alguém, aquela vez que você estendeu para alguém que estava em sufoco. Eu me lembro de uma vez, passando uma necessidade tão grande na minha vida. Naquela época a moeda era um pouco mais valorizada. Minha segunda filha era bem pequenininha. Bateu um rapaz lá na minha casa. Veio trazer uma pequena porção para mim. Pequena porção. E olha, a gente pode achar que essas pequenas porções, elas não significam nada. Tudo aquilo que a gente faz, pequenininho, não significa nada. Mas todas as nossas boas obras estão registradas diante do Rei dos Reis. Todas. Então, a Bíblia vai dizer que todo esse decreto que havia sido feito contra o povo de Israel foi cancelado. Amã está injuriado, porque ele não foi honrado, foi o rapaz que ele estava pegando do pé, Mardoqueu. Além disso, Ester, a rainha, dá um banquete para honrar o rei e seus convidados. E naquele dia, quando Amã volta, ele volta preocupado, porque o rei havia dito para Ester: Ester, peça para mim metade do reino, eu vou te dar o que você quiser, pode pedir. E Ester, sabiamente, mulher, tem que ser sábio para pedir as coisas para o homem. Tem um momento certo, você sabe disso. Não adianta você reclamando, batendo o pé, xingando. Não tem o momento certo de agradar o coração do rei. Pode pedir o que você quiser, eu te dou metade do meu cartão de crédito. Do limite. E então Ester falou assim: rei, se for do seu agrado. Muito interessante isso, porque foram as mesmas palavras que Amã usou diante do rei. Se for do seu agrado. Ester agora diz: se for do seu agrado, poupe a vida do meu povo. E se não bastasse ela está fazendo esse pedido para o rei, Amã entra esbaforido ali no palácio, onde está tendo a festa que Ester está dando. Ele na sua angústia, Amã na sua angústia, eu fico imaginando a cena, né? Que ele vai até Ester e meio que se dobra diante de Ester ali, como se estivesse atacando Ester. E numa dessa, o rei Xerxes está passando e vê ele se debruçando em cima de Ester, pedindo perdão, clemência, sei lá o que ele estava fazendo. E rei Xerxes pensa assim: quase falei um negócio feio aqui. Mas não bastasse atentar contra mim, ainda quer levar minha mulher consigo? Mata esse infeliz. E o homem que estava perto dele falou assim: isso é fácil. Ele mesmo criou uma forca aqui para matar Amã. Vamos enforcá-lo na forca que ele preparou para Mardoqueu. A Bíblia vai dizer que a história de um povo, a sorte de um povo foi mudada. Houve um livramento. Você não deve parar num momento importante como esse. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme, porque é um tempo de mudança de sorte e livramento. Então, o texto vai dizer aqui, Ester capítulo 7, enforcaram Amã lá na forca que ele criou que ele havia preparado para Mardoqueu. Logo depois, o anel selo que estava no dedo dele foi tirado e colocado no dedo de Mardoqueu. Escreveu-se um outro decreto em nome do rei a favor dos judeus.
Tudo isso aqui foi espalhado. Todos os bens que estavam debaixo do governo de Amã foi passado para Mardoqueu. E todas as pessoas que levantaram contra os judeus por causa daquele decreto criminoso, os judeus puderam se defender e tomar os bens de todos aqueles que o atacaram. Irmãos, a vitória vai vir. A vitória sempre vem. Pur significa lançar sorte. Daí eles transformaram a palavra pur em purim. Por lançar sorte. Purim, a festa do livramento, a festa da mudança de sorte. Em nome de Jesus, que ainda esse mês, algo poderoso da parte de Deus aconteça na sua vida. Nós estamos justamente numa mudança de estação. Que o Senhor favoreça você. Se você é visto, suas orações são ouvidas, todos os seus feitos, pequenos ou grandes, de fé, de estender a mão para o próximo, de ser uma bênção nesse mundo, tudo está anotado no livro da vida, tudo está anotado nos escritos do Senhor. Seja abençoado então, que seja um mês de livramento, que seja um mês de mudança de sorte. Você pode se colocar em pé? Quero orar com você, encerrando este culto. Se você puder fechar os seus olhos. Senhor, faça o teu milagre em nossas vidas. Aquele que está com a visão turva, aquele que não está enxergando bem o momento, que o Senhor lhes traga clareza. Senhor, se alguma escolha foi feita sem a perspectiva do céu, sem o tempo do céu, que o Senhor redime isso, em nome de Jesus. Toda obediência, Deus, que levou ao sofrimento do teu filho e da tua filha, porque eles estavam ouvindo a sua voz, toda obediência que levou ao sofrimento, Senhor, muda a sorte, Senhor, muda, desenvolve o caráter, desenvolve a fé, enquanto se espera pelo seu livramento, enquanto se espera, ó Deus, pela mudança de sorte, o Senhor vai colocando esperança e fé no nosso coração. Que o Senhor venha com intervenção sobre a nossa vida, salvando a nossa família, guardando os nossos filhos, a nossa casa, o nosso trabalho. Que a sua misericórdia redentora esteja presente na vida de cada um de nós. Que a presença deliciosa do seu Santo Espírito, Deus, seja algo constante em nós. Que a tua presença constante seja aparente em nossas vidas, enquanto nós caminhamos ao longo do caminho. Aqui, Senhor, nós somos peregrinos. Nós andamos nessa estrada selvagem, às vezes humilhado pela vida, às vezes esquecidos, mas nunca humilhado pelo Senhor, nunca esquecido pelo Senhor. Senhor, clamo por misericórdia, a cada passo que dermos, clamo pelo teu favor sobre nossa vida, em cada circunstância que nós estivermos vivendo, ó Pai. Que o Senhor desordem aos seus anjos e eles nos acuda, nos livre de qualquer armadilha, das perseguições deste mundo. Senhor, embora sejamos fracos, é nesse momento que o seu amor, o seu cuidado flui melhor em nós. É o Senhor quem nos capacita, é o seu amor que nos fortalece. Nós confiamos, ó Deus, em tua boa mão. Edifica, Deus, o teu reino. Edifica, Senhor, nossas vidas. Faça-nos estar diante do Senhor todos os dias. Oh Deus, que os nossos olhos assistam às maravilhas, os feitos do Senhor. Oh Deus, traga milagres no meio da bagunça da nossa vida. Faz outra vez. O nosso coração corre, busca a tua presença, busca o seu auxílio. A nossa voz te invoca. Nossa oração é para o Senhor. E o Senhor nos disse que se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, o Senhor iria nos ouvir. Forja dentro de nós um homem espiritual, uma mulher espiritual,
um homem e uma mulher cheios de fé, pessoas ungidas pelo Senhor. Não nos trata segundo a nossa capacidade, nem conforme nós merecemos, mas nos trata conforme a sua bondade, conforme a sua misericórdia. Ó Deus, ocupe todo lugar da nossa mente. Responde, ó Deus, às nossas orações. Ó Deus, remova da nossa vida, das nossas redes sociais, do nosso ciclo, ó Deus, aquelas pessoas que nos fazem tropeçar, aquelas pessoas que nos fazem errar. Nos dá discernimento para buscar relacionamentos sadios, porque eles vão definir o nosso destino, eles vão definir quem nós somos. Nos ajude para que a gente encontre o nosso povo, o teu povo, Pai. Quebre as barreiras internas, desfaça os muros que nós mesmos levantamos, que fazem separação entre nós e o Senhor, os nossos pecados. Purifica-nos, aperfeiçoa-nos, ó Deus. Ó Deus, não existe prazo vencido para o seu favor. Não existe, ó Deus, uma bênção vencida quando é decretado pelo Senhor. Somos aqui adoradores do Senhor nessa noite, dependentes, ó Deus, da sua instrumentação, da tua mão poderosa. Ilumina-nos, ó Deus, ilumina nossa mente, Senhor. Manifeste as virtudes do céu na nossa vida, no nosso coração. Que a tua luz, ó Deus, se levante sobre nós e resplandeça, como assim nasce o sol em cada dia, Senhor. Ó Deus, cuide das nossas emoções, cuide do nosso coração, cuide dos nossos pensamentos, Senhor. Que a mão do Senhor bondosa esteja sobre a nossa semana, esteja sobre o nosso mês. Que seja um tempo de livramento, que seja um tempo de mudança de sorte. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Em nome de Jesus. Amém.